Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite para você que acompanha aí o canal da Girassoli Desenvolvimento Humano. Eu já estou aqui com as feras, junto comigo para falar de um tema muito bacana, o tema da cooperação. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco já tem pessoas aqui entrando conosco para fazer esse bate-papo bem bacana. Já temos 11 pessoas aqui conosco. Marcos mandando boa noite. Eu quero agradecer a participação de vocês. Vocês fiquem à vontade para mandar para a gente aqui, para os quatro, perguntas. Quiser falar um pouco mais de cooperação, contar uma experiência, eu prometo que eu vou fazer na medida do possível aqui no nosso correr do programa esse comentário seu. Faça parte, porque somos nós quatro, não, somos nós cinco, você também faz parte disso. Vamos junto, então, para esse grande programa. Quero agradecer em nome também da Girassoli a participação dessas feras que você vê aí no quadro. E é isso, gente. Vamos para essa grande live que eu tenho certeza que o assunto cooperação é um assunto muito legal. Então, seja bem-vindo ao canal da Girassoli, Treinamento e Desenvolvimento Humano. A Girassoli, para quem não sabe, é uma empresa que trabalha muito aí a melhoria da comunicação, a melhoria das relações entre as pessoas, e faz isso através de treinamento, através de palestra, através de workshop. Eu sou o Rodrigo Curti, sócio da Daniela Galhardo, que a partir de agora divide com você um assunto cada vez mais necessário nos dias de hoje. Eu estou falando da cooperação. E para falar sobre esse tema, meu amigo, são essas três feras que aparecem aí, eu apresento para você. Primeiro, é o professor de Educação Física e idealizador do Corfebol no Brasil, esse esporte muito bacana. Seja bem-vindo, Marcelo Soares, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de poder estar demonstrando um pouquinho do nosso trabalho, né? Dividir aí com os professores que aí estão, grandes estrelas. Vai ser muito bom. Eu quero agradecer a participação de todos aí que estão ao vivo aí com a gente. Vai ser muito bom trocar experiências, ensinar e aprender, principalmente. Cooperar. Muito bom, bacana, Marcelo. Eu chamo agora também aqui o meu amigo Gustavo Cavalheiro. Olha, para quem não sabe, o Gustavo ele é professor, ele é doutor em comunicação. Esse cara, ele está sempre vivendo novas experiências, é uma pessoa assim, sempre antenada com tudo que acontece, é um apaixonado por novas experiências. Bem-vindo e obrigado, Gustavo Cavalheiro. Eu que agradeço, né, o convite, Rodrigo. E essa noite em especial, né, com a parceria aqui dos nossos amigos do Marcelo e do Fábio, né, que são pessoas que dispensam apresentações e elogios, são pessoas sensacionais aqui para falar um pouquinho do Corfebol e mais da cooperação, né, e como a gente pode intercalar isso. Maravilha. E por fim, sim, essa grande fera que você vê aí no seu vídeo aí, é o nosso terceiro participante, um dos principais conhecedores do tema cooperação. Fábio Broto é, para mim, uma referência para a Girassoli nos treinamentos que a gente faz de cooperação. Fábio Broto sempre presente nos exemplos que a gente coloca lá, porque ele é o pai dessa matéria, é uma referência, é um prazer, é uma gratidão poder recebê-lo aqui também conosco aqui. Bem-vindo, boa noite, Fábio Broto. Gratidão também, Rodrigo, é muito especial estar com você, Gustavo e Marcelo aqui para bater essa bolinha a respeito do Corfebol e cooperação. Bem-vindos também, bem-vindas também todas as pessoas aí que estão agora nos acompanhando para entrar em campo junto com a gente. Maravilha, vamos então colocar os quatro de volta, agradecendo já a participação de quem está aí no chat, aí a Sheila, o Marcos, o Henrique Storni, o Gabriel Curti, a Mabel e a Manuela. Então, sejam bem-vindos, coloquem perguntas, coloquem comentários sobre cooperação que a gente responde para você. Depois das nossas perguntas, nossas questões, a gente espera poder responder tudo que chegar. Combinado? Vamos junto, então? Então, eu começo já falando, então, que não é já é sabido, né? Vocês concordam comigo que já é sabido que, desde os primórdios, o homem aprendeu já a importância de cooperar? Pois é, gente. Basta você pensar que no processo evolutivo sempre foi assim. Os nossos ancestrais já resgataram isso para a gente, já trouxeram para a gente a importância de cooperar, seja para sobreviver, seja para evoluir, seja para aprender, para trocar experiência. E aí no Corfebol, né, Marcelo? No Corfebol, esse é um exemplo, é um jogo de cooperação. Você fala sempre que o Corfebol vai muito além do jogo, ele vai muito na dinâmica. Fala um pouquinho o que é o Corfebol e por que ele é mais do que um jogo, ele é uma dinâmica, Marcelo. Bom, ele é uma dinâmica, Rodrigo, porque ele exige o trabalho em equipe, né? Você só consegue se aproximar da cesta, que é o objetivo, é marcar pontos, como no basquete, muito semelhante com o basquete.
Você só consegue marcar esses pontos através da cooperação, passando a bola. Porque, diferentemente das outras modalidades, o corfebol você não pode progredir com a bola. Você tem que se movimentar, ou correr, ou andar, isso tudo dentro do seu limite. Ao receber essa bola, você para e passa a bola. Ou seja, você observa quem está se movimentando e passa a bola para o companheiro melhor colocado. Então, tem que haver uma movimentação constante da equipe. Tá? Então, o corfebol ele é 100% cooperativo. Muito bom. E, Gustavo, você é professor, doutor, eu imagino o grande desafio que você tem nas suas salas de aula, nas suas palestras, enfim. Você, como grande conhecedor da área de comunicação, eu te pergunto, Gustavo, como é que é esse desafio de trabalhar cooperação numa sala de aula, meu amigo? Realmente é bem interessante a maneira como a dinâmica do corfebol pode ser aplicada na sala de aula. No momento, um exemplo simples, nos trabalhos em grupo, né? Então, esse semestre é o meu 11º ano como professor nas universidades, né? Nos cursos de graduação e pós-graduação, mas é a mesma coisa do que na educação infantil. Na hora que você vai fazer o trabalho, todo mundo quer um grupo em que você não se esforce muito, alguém do grupo faça tudo sozinho e você no final ganha a mesma nota, aquela coisa, né? Fugindo até um pouco da meritocracia e da questão do que é o cooperar. Então, em vez de todo mundo se unir para fazer um trabalho melhor, a gente acaba vendo que em muitos casos acontece o contrário. O corfebol não é o jogo do arremesso, é o jogo do passe. Porque a dinâmica do passe, de estar livre do passe, para o passe, faz com que todo mundo se movimente dentro da sua capacidade, fazendo o seu melhor para o time inteiro ganhar, né? É uma dinâmica realmente onde todo mundo participa. Então, esse que é o grande barato desse jogo, que, na verdade, tem essa dinâmica e essa que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, que tem outros grandes diferenciais de adaptações, quer dizer, coisas interessantes que você pode levar para a sua empresa, pode levar para o seu cotidiano e pode só ter um aprendizado. O Gustavo é um que teve aprendizado, ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas agora eu quero saber do Fábio Broto, você que é uma das grandes referências da cooperação, Fábio. Hoje em dia esse tema, sem sombra de dúvida, está cada vez mais em evidência, né? Então eu queria saber de você, assim, qual que é a verdadeira importância, Fábio, da cooperação na nossa vida? Bom, Rodrigo, talvez considerar que sem cooperação não há vida, né? Então, talvez deixe de ser importante, né? Mas a cooperação é essencial não só ao surgimento da vida, como ao desenvolvimento dela, né? E especialmente entre nós, né, seres humanos, que enfrentamos, vamos dizer assim, cotidianamente desafios diversos, onde nenhum de nós sozinho é capaz de encarar de uma forma saudável, né, os grandes desafios que estão sendo colocados no nosso dia a dia, especialmente nessa época. Atualmente, a gente percebe isso muito claramente, como o poder, né, da colaboração, solidariedade é vital para o nosso desenvolvimento, né? Perfeito. E por que as pessoas insistem em dizer ou contrariar a questão de que cooperação, né, cooperação é só para quem está em troca de alguma coisa, assim. E na verdade não é. Na verdade, a gente está vivendo uma situação hoje que está deixando claro isso, que as próprias empresas hoje estão mais solidárias. Eu vi, não vou fazer merchan, mas não é isso, mas é muito bacana também ressaltar a positividade das empresas. Tem empresa de cosmético hoje que está mandando cadeiras para que o seu funcionário tenha um home office mais adequado. Quer dizer, está cooperando para que o seu funcionário, nesse momento de angústia, esse momento de medo, esse momento de não sei o que vai ocorrer quando voltar à normalidade, se é que isso vai voltar. Então, eu queria saber, na verdade, Fábio, assim, por que é importante a pessoa entender que a cooperação ela tem que fazer parte também dentro das empresas? Eu imagino, Rodrigo, que tem um passinho anterior, que é a gente ter bastante clareza sobre o que é cooperação, solidariedade, competição, individualismo, né? São coisas muito próximas, mas bastante diferentes umas das outras, né? É fácil a gente reconhecer o quanto de solidariedade está presente nesses dias atuais, e, ao mesmo tempo, né, uma outra escala das nossas atitudes é
e a cooperação, né? A cooperação implica em um fazer juntos, né? E um fazer juntos para realizar algo que sozinho a gente não é capaz de realizar. Diferente da solidariedade, por exemplo, onde eu posso prestar um serviço, né, a alguém sem que necessariamente esse alguém me sirva, né? Então, o que eu imagino ser bastante importante, especialmente nesse universo corporativo, é a compreensão dessas diferenças e semelhanças entre, né, as atitudes, comportamentos competitivos e colaborativos, né? E há escalas, por exemplo, onde a gente coopera muito dentro da nossa empresa, dentro do nosso time, para competir com as outras empresas, com as outras equipes, com outras pessoas, né? E se a gente for observar um pouquinho mais à frente, nós vamos poder perceber que essas ondas de cooperação, elas podem se expandir, como acontece, por exemplo, no Cofebol, que é estender a cooperação para além do time do qual faço parte, para envolver todas as pessoas participantes daquele contexto, de uma maneira a gerar benefício para todo mundo, né? Perfeito. Então, eu imagino um pouco esse convite que esse momento faz para a gente expandir nossa compreensão, né? Utilizar o que tem dentro de você, porque o espírito de cooperação está dentro de cada indivíduo, né? A gente não consegue mudar o outro se não mudarmos a gente mesmo. Eu preciso mudar eu primeiro para que eu consiga fazer com que o outro que está recebendo uma cooperação veja como isso é bacana, botar aquela plantinha ali para ser colhida dentro de uma organização, ou seja na empresa, ou seja na vida cotidiana, seja entre seus familiares, enfim, o que nós estamos vivendo hoje, né, Fábio? Eu quero agradecer também, o pessoal está chegando aqui, o Felipe Cavaleiro, o Daniel Tavares, a Glaucia Leão, o pessoal mandando boa noite, a Daniela Stocco, boa noite, a Sheila Bandeira, falando que o Cofebol sempre foi uma excelente ferramenta cooperativa, de fato, o Marcelo comentou isso, o Fábio Broto agora também, o Gustavo. O Marcos está perguntando aqui também que o Brasil tem uma cultura mais voltada para a cooperação ou disputa individual? O que temos visto recentemente? Quem quer responder essa pergunta? Vou passar a bola para o professor Fabro. Como num bom jogo de Cofebol, eu recebo esse passe e entrego para o Gustavo. Então, vamos lá. A dinâmica do jogo é exatamente essa, né? Quem está mais livre, mais próximo da cesta, a pessoa faz com que o time gire como um todo. Infelizmente, a gente vê ao longo do tempo uma questão muito do individualismo, principalmente nos esportes. Então, a questão competitiva do esporte faz com que aflore esses elementos da individualidade e da mais-valia da técnica. Então, a pessoa faz aquele treinamento repetitivo, faz aquela função repetitiva e invariavelmente, em um jogo coletivo, nós já vimos em inúmeros casos do esporte, times que tinham grandes estrelas, pessoas perfeitas, mas não dava liga ao time, o time não encaixava, o time não funcionava. Então, quando a gente trabalha muito a individualidade, a gente dá muito valor ao fora do comum, do individual, a gente perde um grande elemento que é o coletivo, que é a cooperação, que é fazer com que o time inteiro gire. E aí, trazendo um pouco dessa experiência aqui, que eu conheço o Marcelo há quase 20 anos e pratiquei aqui de uma forma, algumas vezes de brincadeira e muitas vezes, né, nas atividades, fazendo assim, de brincadeira que eu digo, não suando o quanto eu deveria, né, taticamente pelo time, mas depois com um pouco mais de atenção, né, nesse elemento. Então você pega a adaptabilidade que o esporte tem, né? E a maneira como o Marcelo trabalhou isso aqui no Brasil, que é diferente do que o Cofebol no mundo é trabalhado, faz com que uma das frases clássicas do Marcelo, e é verdade, eu vi isso acontecer várias vezes, é o esporte das formiguinhas, né, são as frases do Marcelo, é o esporte dos mosqueteiros todos por um, é o esporte em que o Neymar, o Oscar e a Fernanda Montenegro jogam juntos na mesma condição, um dependendo do outro. Então, assim,
esse é o tipo, e aí dá para a gente trazer não só para a sala de aula, mas também, depois eu vou passar aqui para o professor Fábio, para a parte empresarial, como formar times, né? Você saber identificar a qualidade de cada um, saber trabalhar com qualidades complementares, saber fazer com que o time como um todo ganhe, né? Ganhe um fermento aqui de rendimento em que todos participem, né? Não pode ter alguém escondido, como eu falei naquele exemplo, que o pessoal gosta muito desse individualismo, gosta de se esconder e fazer o bolo trabalhar por você, e não é assim que funciona. Todos têm que trabalhar dentro das suas capacidades e no seu encaixe com o time. Maravilha. Passando a bola aqui, pessoal. Maravilha, Gustavo. Eu também concordo com você, e assim, para complementar em relação se o Brasil tem uma cultura mais para cooperação ou para individualidade, eu acho que isso é muito específico para determinadas áreas. Tem muita área que você vê que a cooperação ela funciona de uma forma muito mais assim, isso faz parte de uma cultura, e no outro não. No outro é aquela questão, se é uma empresa que costumo dizer que empresa americana, ou americana não, já é mais ele individualmente mesmo, cada um faz o seu, cada um faz a sua meta e conversamos no final do mês. Mas no Brasil, uma coisa assim, a cooperação, ela, de fato, ao meu ver, ela tem um trabalho de cooperação muito mais vista, muito mais tomada no sentido de que se você perceber que a cooperação ela vai além de uma competição, você pode competir, mas cooperando, quando você entra numa situação dessa, você percebe isso, sem sombra de dúvida, todo mundo ganha. Então, essa que é a grande diferença, certo, doutor? Certo, Fábio? Certíssimo, Rodrigo. Acho que assim, o convite que uma prática, uma experiência de cooperação faz, em primeiro lugar, a gente só coopera com o outro, né? Vamos dizer assim, com a outra pessoa. Quanto melhor a outra pessoa for, melhor para a nossa prática de cooperação. Então, há um interesse genuíno, quando nós praticamos cooperação, pelo desenvolvimento pleno do potencial da outra pessoa, de todas as pessoas que estão envolvidas naquela experiência, quer seja num jogo como o Coferbol, ou na empresa, na escola, em casa, na sociedade de modo geral. Quanto melhor cada pessoa puder ser, a gente costuma brincar no projeto Cooperação, que nós estamos interessados em não ser melhor do que o outro, mas que o melhor de cada um de nós venha à tona e sirva, né, ao bem comum. Ou seja, cooperação, ela necessita do melhor de cada um de nós. Aí tem essa ideia do indivíduo, né? Nós somos indivíduos, né? E é importante que cada um de nós seja valorizado, reconhecido como alguém singular, único, né? E isso é muito saudável. É como o Gustavo falou, exacerbar o individual, levando ao individualismo, começa a desequilibrar a balança. Então, cooperação ajuda nessa dinâmica de desenvolvimento das nossas capacidades, competências como indivíduo e como coletividade, né? Maravilha. Como diz o Marco Antônio Viana, que participa conosco aqui no chat também, que ele está gostando muito do programa, está achando bem interessante, pois em tudo na vida tem de ter cooperação. O Gilberto Cavaleiro mandando um abraço apertado para o Curti, obrigado grande, Gilberto Cavaleiro. O José Paulo está adorando o chat, está adorando o programa. O Felipe Toledo também teve a oportunidade de trabalhar o Coferbol em colônias de férias do SESI, quer dizer, é muito bacana, parabéns, Felipe, por essa oportunidade de levar o Coferbol também para as pessoas que não conhecem esse esporte, essa dinâmica. A Gláucia também dando parabéns para a gente. Enfim, está todo mundo gostando, curtindo. Eu agradeço mais uma participação de vocês aqui no chat. Mande perguntas, participe conosco. Aqui é um bate-papo tranquilo, um bate-papo saudável de cooperação com você que assiste, que está aí disponibilizando o seu tempo para conhecer um pouco mais sobre a cooperação, conhecer um pouco mais de nós quatro e saber que a cooperação pode sim e deve fazer parte da sua vida cotidiana. E aí, Marcelo, eu vou direto no assunto do Coferbol novamente, que é comum, como todos nós já falamos aqui, a gente vê esporte sendo sempre separado, né? Sempre sendo aquela competição e, por causa disso, obviamente, acaba sendo a questão dos gêneros. Então, homem joga com homem, mulher joga com mulher, não vão misturar. E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê um pouco dessa quebra de paradigma. A gente percebe, por exemplo, nas escolinhas ou nas próprias escolas, a parte da educação física, que é a sua área, colocando um pouco mais a junção de meninos com meninas jogando. Meus filhos, por exemplo, jogam futebol de salão. Um abraço para o Edu do Futeboto. Ele já faz isso, faz muito bem. Ele respeita as individualidades de cada um que está ali pela prática esportiva. Nós vamos competir, nós vamos ver quem vai fazer gol, quem não vai, quem vai dar o passe,
mas aqui foi feito para a gente se divertir, foi feito para a gente saber respeitar os valores, as crenças que cada criança traz e como é que a gente consegue desenvolver isso para que sejam pessoas melhores lá na frente. E aí eu te pergunto, como é que você trabalhou essa adaptação, meu amigo? Porque você, a sua história do Cofebol é fantástica na questão de trabalhar todas as classes, de trazer as pessoas, de tirar as pessoas de rua, tirar pessoas de droga, tirar pessoas, enfim, de uma socialização que não existia e fazendo desse um esporte inclusivo. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo, Rodrigo. No início do trabalho com o Cofebol, eu tinha uma aceitação maior por parte do público masculino, dos meninos, que já estavam habituados com outras modalidades, né? E as meninas ficavam um tanto quanto assim, com o pé atrás, vamos dizer, né? Que jogo é esse? Que novidade é essa? Jogar junto com homens, com meninos? Será que eles vão nos machucar? Sempre tinha esse questionamento nas aulas, né? Mas gradativamente, né? Com muita abordando bastante essa parte filosófica do jogo, até porque o Cofebol em 1902 ele foi criado para realizar a inclusão da mulher no esporte, no jogo, né? A menina holandesa, a mulher holandesa, né? Tinha aquela questão do preconceito, né? A menina não tinha os mesmos direitos que os meninos, né? Então isso já vem, né? De anos e anos e anos. No trabalho escolar é super saudável. Eu já trabalhei em colégios onde a educação física separava, tá? Já dei aula somente para meninos, somente para meninas, e eu vejo o quanto é diferente a magia, né? Essa aproximação, o respeito. O professor, ele funciona como um mediador, né? Nas aulas de Cofebol, eu sou um mediador. Claro que sempre tem aqueles comportamentos mais, às vezes, mais agressivos, mais individualistas, né? Mas o Cofebol, ele funciona como essa mediação, essa aproximação. E o que é mais interessante observar nas aulas, em curto espaço de tempo, e para quem já trabalhou com Cofebol, observa isso, é essa aproximação que é muito saudável. Ou seja, meninos que não falam com meninas, meninas que não falam com meninos, através do jogo, através das suas regras, você começa a observar essa mudança comportamental, que vai para o recreio, que vai para o dia a dia. Eu conseguir observar essa mudança. E aí, na hora do jogo, na hora da aula, eu enalteço. Gustavo, eu vi você tendo uma gentileza para com a sua colega, parabéns. Ou seja, dentro da aula de Cofebol, eu sempre valorizo e reforço essa mudança comportamental. E essa é uma das estratégias de ensinar o Cofebol. Tá? Então, eu acho super saudável, é maravilhoso trabalhar com gêneros. Muito bacana, né? E é legal trabalhar com gênero e entra aqui numa questão que a Patrícia a Paty Curti está participando aqui. Ela pergunta, eu mando agora essa bola, o Gustavo mandou para mim, eu já joguei lá para o Fábio Broto. Opa! A pergunta é a seguinte, Fábio Broto, com as empresas, e isso está dentro de uma pergunta que eu vou fazer para o Gustavo na sequência, tem a ver, que a gente está alinhado, é bacana saber que tem pessoas participando, que estamos alinhados aqui no tema da cooperação. Ela pergunta o seguinte, com as empresas correndo atrás de abraçar a diversidade como um tema central, como você, no caso, Fábio, porque eu não vou falar para todos aqui, como você imagina inserir o Cofebol nesse momento? Bela passada de bola, hein? Eu acho assim, o Cofebol é uma experiência de cooperação, né? E depois eu quero só destacar uma coisa no que o Marcelo falou, se der uma brechinha aqui. Mas sendo uma experiência de cooperação, ela é possível de ser vivida em diferentes campos, né, da nossa atividade, vamos dizer assim, pessoal e coletiva, né, nas empresas especialmente, né. Hoje é muito evidente que no mundo corporativo a cultura da colaboração ela é, se não uma realidade já instalada, ela é uma tendência que a curto prazo se instalará, né, nas empresas de modo geral, né. Muitas práticas, né, corporativas dentro da empresa que procuram fomentar o desenvolvimento de competências colaborativas, né.
Há muitas maneiras para a gente aprender e desenvolver habilidades, capacidades, competências de cooperação, né? Uma delas é através do jogo, né? O jogo, como todos nós sabemos, é uma experiência lúdica que simula a realidade, onde nós podemos, vamos dizer assim, arriscar realizações no jogo que podem trazer mais consciência, aprendizado para cada um de nós, como pessoa e grupo, para poder transferir para o nosso dia a dia. Então, o Coferbol, como uma experiência de cooperação, ele, ajudando a desenvolver essas capacidades e competências que eu citei, ele pode ser um recurso, pode ser não, né? Ele já tem sido, né, em várias organizações, um recurso, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né, pessoal e coletivo, para fomentar dentro da organização ainda mais essa cultura de cooperação, né, onde as pessoas poderão aprender, desenvolver, fortalecer essas habilidades e capacidades colaborativas, jogando, né, e transferindo para o seu dia a dia esse aprendizado, né. O que eu queria destacar antes de devolver a bola ou passar para a turma, do que o Marcelo falou, é de que o Coferbol, assim como muitos jogos cooperativos, são recursos incríveis para esse aprendizado e desenvolvimento da cooperação, né? Hoje, as BNCCs, né, na educação, apontam, né, como competências fundamentais, entre elas, a cooperação, a autonomia, e várias delas que dizem respeito a esses comportamentos colaborativos. Agora, por si só, o Coferbol ele não dá conta de tudo isso. Um jogo cooperativo, qualquer experiência, se ela não estiver sendo facilitada de uma maneira apropriada. Então, o Marcelo, vamos dizer assim, além de vamos dizer assim, um recurso extraordinário que é o Coferbol brasileiro, né, que ele desenvolveu, o Marcelo é um exemplo, uma inspiração de conduta, né, de facilitação de uma experiência colaborativa. Então, o meu destaque aqui é para a gente lembrar disso, assim, de juntar o tempo todo o recurso, né, Coferbol no caso, como um jogo cooperativo, e a maneira de propor, né, de trabalhar com esse recurso para que ele realmente leve aos resultados de desenvolvimento que está se buscando, né? Perfeito, respondeu a pergunta aí, Marcelo. Agora sim, mandar um abraço também para o Raulino, que está dando parabéns para a gente aqui, falando que essa live está sendo fantástica porque vivemos um momento delicado, então cooperar sempre, né, nesse momento delicado, e o pós, depois aí se vai voltar a ser a normalidade, eu não acredito nisso, mas isso é um outro debate, é um outro tema. A Paty Curti, o Fábio, ela é sua ex-aluna, ela fez pós de pedagogia de cooperação com você, foi uma privilegiada, porque com certeza teve muito conhecimento aí agregado para ela, e a Lili Fausto vai um pouco nessa linha que você falou também, que hoje o professor tem que ter uma visão mais consciente, ser um facilitador na aula e fazer diferente de como ele aprendeu. Então, trazer para a faculdade o que nós aprendemos a competir muito. Então, ao invés de a gente ensinar só a competir muito, ensinar que competir é bom, é legal, tem que ter um vencedor, mas cooperando. Quando você coopera, você aceita melhor a derrota, você entende que o outro venceu e está tudo certo. Cooperando sempre. E perdão, Marcelo, agora você conclui e depois eu vou passar a pergunta eu vou falar sobre inclusão com o Gustavo, que ele tem uma história aí, eu quero saber também. Isso aí, peguei a bola. Agradecer as palavras do professor Fábio, é uma emoção, sou muito grato a ele, muito desse sucesso do Coferbol, né, que ele, né, claro que ele coloca, né, que eu sou o idealizador, o responsável, mas muito desse sucesso vem dos ensinamentos adquiridos, né, do trabalho realizado pelo professor Fábio. Então, o Coferbol brasileiro, com K, ele tem ele tem a cooperação do professor Fábio Bruto. Vai ter sempre. É uma homenagem que eu presto a ele, muita gratidão a tudo que ele representa na educação física. Eu quero colocar um case de uma situação que aconteceu que reforça tudo que vocês falaram. Eu fui convidado por um RH de uma empresa de ônibus. Nessa empresa de ônibus, nós fomos fazer uma palestra sobre o Coferbol na Semana do Trânsito. Na Semana do Trânsito, nós tínhamos que falar
me deram lá o texto, eu tinha que fazer uma abordagem sobre cuidados e tudo, e depois eu entrava com o Corfebol. O público eram os cobradores, motoristas. Ao entrar no auditório, os cobradores foram para um lado e os motoristas para o outro. Ou seja, eu vi ali duas equipes, embora eles trabalhem em dupla. Ou seja, eles não sentavam juntos, um grupo não interagia com o outro. E eu comecei a observar que havia muita competição. O cobrador querendo virar motorista, o motorista querendo virar cobrador e vice-versa, eles não se falavam. Pois bem, dei as regras do jogo e fomos para a parte prática. Na hora que foram formadas as equipes, os cobradores fizeram o time dos cobradores e os motoristas o time dos motoristas. Eu falei, opa, está na hora de entrar o Corfebol cooperativo, né? E aí eu introduzi algumas regras da cooperação do Corfebol com K cooperativo. Ou seja, ao acertar a cesta, o jogador que acertava, ele trocava de colete. Ou seja, o jogo acabava, as equipes acabavam da maneira que não iniciou, ou seja, tudo misturado, porque quem ia acertando ia trocando, né? Então eu comecei a misturar as duas equipes. Outra regra também que nós inserimos é que sempre que o jogo acabava em empate, eu terminava o jogo. Então havia partidas muito curtas, né? Eu dava 10 minutos ou eu estipulava o placar, mas sempre que dava empate eu acabava o jogo, ou seja, não havia vencidos nem vencedores. E depois eu pude observar que os mecânicos não faziam parte da empresa, mas não faziam parte desse grupo. Depois, né, dessa dinâmica, que iria durar aproximadamente 40 minutos, acabou durando 2 horas, porque todo mundo queria jogar, todo mundo se apaixonou pelo Corfebol. A psicóloga do departamento, ela veio me falar, Marcelo, nós temos um problema aqui. Os ônibus estão sendo depredados e, principalmente, os ônibus novos. O que a gente pode fazer para tentar diminuir isso? E aí a ideia que eu tive foi aproximar essa empresa das escolas. Num mapa, nós fizemos o mapeamento das escolas e dos ônibus, né, dos itinerários onde havia a depredação. E aí, o que eu fiz? Eu fui percorrer as escolas daquele itinerário, fazendo um contato direto ou com as diretoras ou com os profissionais de educação física. Tá? E aí realizávamos palestras sobre o Corfebol, ensinávamos a esses alunos, que eram os possíveis depredadores dos ônibus, e aos sábados nós levávamos esses grupos escolares para jogar Corfebol dentro da empresa de ônibus, junto com os cobradores e com os motoristas e os mecânicos que nós trouxemos também. Ok? Então, esse depredador, quando ele estava lá no ponto de ônibus, planejando, né, depredar o ônibus, quando ele reconhecia aquele motorista que jogava Corfebol, que participou, né, ele desistia. Ou seja, nós fomos diminuindo gradativamente, tá, essa depredação dos ônibus através do Corfebol. E unimos a empresa, que estava rachada entre mecânicos, cobradores e motoristas. Então, esse foi um resultado maravilhoso, né, que nós tivemos. Infelizmente, assim, depois mudou a direção da empresa, e a direção que entrou não deu continuidade ao trabalho, então, mas fica aqui o case, e o Corfebol dentro da empresa, a gente consegue aproximar as pessoas através do jogo. Sem dúvida, um case bastante interessante, mostra a humildade, mostra o seu trabalho, como é que você consegue socializar as pessoas que competem entre si, para eu quero ser isso, o outro quer ser motorista, enfim, mas de fazer como é que o esporte, que é o grande propósito da educação esportiva,
fazer com que isso se torne uma coisa muito mais saudável, não apenas a questão da competição. Então é muito bacana o Cofebol fazer parte disso nas empresas. Tem participantes aqui, a Cássia, quero agradecer a iniciativa da gente, perguntando se existe um material de Cofebol para ser disponibilizado. Tem o Felipe também falando sobre estratégias que vislumbram para divulgar ainda mais o esporte nacionalmente. O Daniel também falando de que forma a gente pode propor o Cofebol nos diferentes níveis de ensino. Eu peço uma gentileza para vocês podem mandar um e-mail ou aí você se inscreve no canal da Girassoli, manda uma mensagem para mim, rodrigo@girassolidh.com.br, rodrigo@girassolidh.com.br. Eu me comprometo, se não conseguirmos responder todas as perguntas aqui que estão chegando, e mais uma vez agradeço a participação de vocês. Sem a participação de vocês, o programa não enriquece como está sendo rico, e aí eu respondo isso, eu pergunto depois para essas feras, me comprometo a responder para cada um de vocês. Combinado? Agora eu quero perguntar para o Gustavo Cavaleiro, contando toda essa história, esse case maravilhoso. Gustavo, você que sempre viveu como eu disse no começo do programa, novas experiências, sempre esteve aí preparado para uma competição. Quem que gosta de perder? Ninguém gosta de perder, mas existem as pessoas que aceitam a derrota. Isso é mais importante até do que a vitória. Mas foi tranquilo para você, em algum momento, assim, quando você conheceu o Cofebol, dividir quadra com criança, com idoso, com menina, então, chegar lá, olhar esse universo e falar assim, caramba, o jogo é isso aqui, cara, como é que eu posso trabalhar essa diversidade comigo mesmo? Eu vou fazer um testemunho aqui de muito do que acontece toda vez que eu acompanhei aqui o Marcelo, muitas vezes que o Marcelo veio aqui para São Paulo no trabalho, no projeto Verão do Sesc, e nos diversos Sescs aqui, eu acompanhei ele bastante, e eu via sempre, e aí eu brinco que eu falo que o Marcelo, ele tem um dom, ele tem uma luz, ele tem um milagre que ele faz acontecer na quadra, que é o seguinte, normalmente o pessoal enxerga uma cesta enorme, sem tabela, 3,5 metros, montada, duas, né, uma de cada lado, normalmente é naquela quadra aqui nas férias o pessoal tá querendo jogar bola, jogar vôlei, alguma coisa, e aí o pessoal vê, aí chega o Marcelo com o seu apito, com uma bola que parece uma bola de futebol 5, tá? Aquela bola de futebol. A primeira impressão, principalmente dos meninos, é querer pegar a bola e chutar a bola. E isso causa uma certa dor no coração do Marcelo e minha, de qualquer pessoa que já joga um pouco de futebol, porque deixa a bola toda torta. A bola não é feita para chutar. Por mais que ela se pareça com uma bola de futebol 5, acontece isso. Outro ponto, né? Muito disso que o Marcelo falou, eu vi várias vezes acontecer. Um pessoal que fica mais escondido. Então, por exemplo, eu tenho 1,93 m. Eu estou no sobrepeso considerável atualmente aqui. Mas você começa a ver assim, umas pessoas que estão no sobrepeso, uma pessoa que não tem muita aptidão esportiva, a pessoa vai meio que se escondendo na arquibancada. Dá um tempinho, ela vai vendo como que é a dinâmica, como todo mundo participa, ela vem participar. E eu vou falar uma coisa que é verdade. Se você jogou a bola uma vez, recebeu um passe e arremessou, e a hora que você acerta a cesta pela primeira vez, é inesquecível. A primeira vez que eu acertei a cesta foi no Sesc Pinheiros. E eu arremessei de muito longe, que eu achava que eu não ia arremessar, que eu não ia acertar, eu acertei. E é muito doida a sensação. E é interessante você ver, né? Como que como que se joga, né? Se joga, então, em pares. O Marcelo pode explicar até com mais propriedade, mas normalmente, a grande sacada do Marcelo é adaptar ao número de pessoas que tem no dia. Então, às vezes, a gente tá lá com a quadra lotada. Então, a gente não vai fazer o time de 4 no ataque, 4 na defesa, 2 times. Não vai ser 8 contra 8. Às vezes vai ser 10 contra 10, 12 contra 12. Às vezes é 3 contra 3. Né? A gente faz o jogo, né? O Marcelo tem isso, ele encaixa o jogo no que tem. Então, o que acontece? Criança pequena vai marcar criança pequena, vovô vai marcar vovô, alto vai marcar alto, menina vai marcar menina. Então, assim, o time começa a se moldar a partir do que ele tem ali de material humano. E essa é a grande sacada do Cofebol. Além do lance da empatia, de se colocar no lugar do outro, é o da simpatia, que é o estar em conexão com o patos, com o coração, com o sentimento do outro. Isso é genial. Quem vai e joga uma vez,
Eu tenho vários amigos que eu levei para jogar e sempre eles perguntam, quando vai ter de novo? Como é que é? Pô, eu quero jogar, tal. E é excelente, eu vejo, assim, como uma função, eu dou aula só, né, nas faculdades, né, no ensino superior, mas eu vejo na relação com as crianças, como as crianças levam, desarma, tira esse mindset da competitividade, da agressividade, porque é um jogo que ele é um jogo de uma grande correria, né, porque é deslocamento, na verdade, que a bola passa e as pessoas que recebem a bola param, né, em que todo mundo tem que se adaptar aos outros. Então, todo mundo tem que entender que aquela criança menor, ela vai correr um pouco mais, o vovô vai ficar um pouquinho mais próximo da cesta, e aí essa mudança de mindset, eu tenho que admitir que em um certo momento, quando a gente ainda tinha uma proposta também de fazer times, que era uma proposta ainda antes da definição fundamental, ali mais ou menos em 2012, do Corfebol, com K, que teve a mudança também ortográfica brasileira, da inclusão do K, e essa foi uma grande vantagem, uma sacada. Eu disputando um campeonato de Corfebol, acabei quase brigando com o Marcelo, para você ver como mesmo uma pessoa que estava já treinando e mudando seu mindset, a questão da competição, da competitividade, tira um pouco da gente o nosso jeito de pensar colaborativo, né, cooperativo. Muito bom, não, perfeito, perfeito. E aí, Fábio Broto, eu te pergunto assim, a questão da cooperação de uma forma geral, né? É um fator importante para melhorar os conflitos pelas diferenças entre as pessoas, porque o Confebol prova isso, que você consegue jogar uma pessoa famosa com uma pessoa que ninguém sabe quem é, você consegue botar criança, consegue colocar idoso, consegue colocar um deficiente físico para jogar. Então, isso faz parte de uma cooperação. Então, você concorda? O que você tem a dizer sobre a cooperação de uma maneira geral, sendo um fator importante para melhorar conflito e diferença das pessoas? Rodrigo, acho que tem uma coisa que é legal pensar, é assim, que mesmo o Coferbol, um jogo cooperativo, a cooperação, não está a serviço de acabar com o conflito, né? O conflito é uma oportunidade que existe para que a gente aprenda, a partir dele, a lidar melhor com as diferenças, né? Tanto as diferenças no jogo como na nossa vida cotidiana. Então, o que eu reconheço, né, em uma experiência cooperativa, como o Coferbol e outros jogos cooperativos, é que a gente aprende a lidar com os conflitos de uma forma mais colaborativa, né? Uhum. Ou seja, o conflito tratar de uma maneira individualista ou exclusivamente competitiva, ele tem a intenção, né? A gente tem a intenção de ver quem é que vai ganhar essa discussão, quem é que vai vencer essa parada, quem é que vai ter razão na história. Uma maneira diferente de abordar os conflitos é de não defender o meu e atacar o seu e vice-versa, mas é a partir do seu e a partir do meu a gente encontrar um terceiro elemento, né? E essa é uma, vamos dizer assim, o Gustavo gosta de usar esse termo, é uma magia, né? Acho que essa é a mágica da cooperação, né? Que está presente no campo, no jogo do Coferbol e em toda experiência genuinamente cooperativa. É a gente conseguir encontrar um terceiro elemento, né? É uma síntese entre nós, né? Ou seja, saber que, de partida, a partir das nossas diferenças, nós estamos tendo a oportunidade de descobrir algo que só a partir das nossas diferenças que a gente vai poder descobrir. Ou seja, uma solução que ela seja boa para mim, boa para você, boa para todo mundo, né? É isso que a gente aprende quando joga um jogo cooperativo como o Coferbol, né? A gente aprende quando ganha, aprende quando empata e aprende quando perde. Por isto, né, no jogo cooperativo, o que é importante é aprender, né? E aí tanto faz se eu ganho, se eu perco ou se eu empato, se eu estiver aprendendo, né? Muitas pessoas costumam dizer, mas não é importante aprender a ganhar, aprender a perder.
aprender a se frustrar. Eu falo, gente, o importante é aprender quando a gente vive um conflito, quando a gente perde, quando a gente ganha, quando empata, quando não joga, quando eu fico de fora, o que é que eu estou aprendendo? Né? E se a gente conseguir, como educadores, como gestores, como pais, como sociedade de modo geral, criar oportunidades para que cada pessoa aprenda a ser melhor quem ela é, para poder servir melhor ao mundo, nós vamos estar vivendo as transformações que todos desejamos no momento. Né? Perfeito depoimento, e entra naquela questão que falamos no começo também, que aí entra também com a resposta do Gustavo, falando da mudança do mindset, que faz todo sentido, porque todos nós, o ser humano tem as suas histórias, o ser humano tem as suas crenças, seus valores, o que ele traz consigo, o que ele aprende em relação à competição, o que ele entende que tem que ser considerado como um comportamento adequado. Mas quando você joga uma partida de Cofebol, que eu tive o prazer de jogar também, e começa a entender que isso aqui não é para competir, isso aqui é para a gente brincar, é uma coisa lúdica onde você vai aprender a olhar para uma pessoa do seu lado e vai ver que é uma criança, ou que é um idoso, ou que é uma pessoa deficiente, e vai respeitar, vai se colocar no lugar daquela pessoa para ela também fazer parte desse aprendizado, desse jogo. Então, fazendo nessa questão da resposta também que o Gustavo deu, que também foi perfeita, ao meu ver, é aquilo que a gente falou, que a única maneira de mudar alguém é mudando a si mesmo. Então, dentro de uma empresa competitiva, tendo esse espírito de cooperação dentro de você, porque assim, a pessoa nasce com o espírito de cooperação, basta ela querer ou não ligar isso e saber que isso pode fazer um bem danado, muito mais do que simplesmente competir com quem está ao seu lado, ou simplesmente eu não preciso cooperar porque ninguém coopera comigo também. Então, acho que vai um pouco nessa linha, e isso é muito importante falar, e o Cofebol colabora para isso. Aí, respondendo também algumas pessoas que estão mandando aqui, o Cofebol ele pode sim ser levado para as empresas. A Girassol tem os treinamentos comportamentais e usa e abusa de dinâmicas. Ela usa e abusa de dinâmica, usa e abusa de jogos de improviso, e hoje, por causa dessa pandemia, desse isolamento que respeitamos isso, entendemos que, de fato, devemos estar isolados, mas, infelizmente, tem um jogo que só rola de uma maneira virtual, mas você pode improvisar, você pode preparar a cooperação com quem está ao seu lado também, para quando voltarmos ao normal. Então, assim, eu quero saber, Marcelo, de você, assim, pode-se dizer que é uma vantagem ter uma dinâmica como o Cofebol, por exemplo, que é um esporte que praticamente não tem contato. Sim, Rodrigo, eu sempre levo as regras de 1902, né? O professor Nico Bruckhuizen, o inventor do Cofebol, ele, quando inventou o Cofebol, e ele, a princípio, ele inventa o jogo para mulher, para menina, né? Ele observa que o jogo começou a fazer muito sucesso entre as meninas, os meninos começaram a ficar curiosos, né? Já tinham uma experiência motora de outros esportes, os meninos começam a pedir para jogar, e aí ele muda, né? Ele fala, por que não? Por que não ter os homens? E aí ele quebra esse paradigma, né? E aí a história dele é muito rica. Trazendo isso para a nossa realidade, né? E aí, voltando àquele case lá da empresa de ônibus, eu observo, né, a mudança comportamental, né, dos cobradores, dos motoristas, dos mecânicos, um dependia do outro. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o ônibus quebra, né, o motorista ele volta para a empresa, e o mecânico ele tem que consertar aquele ônibus, e se tiver no horário, ele volta a trabalhar. Muitos mecânicos atrasavam o conserto, vamos dizer assim. Através do Cofebol, você começa a ver uma aproximação, uma mudança comportamental, uma aproximação. E o que é mais interessante também, colegas e amigos e todos que estão assistindo, depois que o grupo já assimilou as regras, já sabe jogar Cofebol, eu, enquanto professor, enquanto, vamos dizer, árbitro, mediador, a figura do Marcelo ela vai se tornando secundária, porque eles mesmos já sabem jogar, já sabem se policiar, eu só vou mediando ali, cada vez menos eu interfiro no jogo, eu fico muito mais de espectador. E eu gosto muito quando há essa mudança, porque eu viro jogador. Eu gosto de jogar Cofebol. E aí, quando eu vejo que eles já assimilaram todas as regras, essa mudança comportamental está acontecendo de uma maneira natural,
eu vou jogar com eles. E aí eles me superam, né? Porque aí, às vezes, eu estou mal condicionado, pode acontecer isso na hora do jogo. Né? E outra coisa também, professor Fábio, o senhor, de repente, pode nos dar uma resposta, que eu venho observando nesses 20 anos do Confebol, né? O jogador de Confebol, né, os alunos, aquelas pessoas que convivem comigo jogando, elas adquirem esse comportamento cooperativo e se acostumam, se habituam. De vez em quando, eu tenho que dar doses de competição ao jogo, porque às vezes o colega ele tem a chance de realizar o ponto e ele volta a bola, ele quase que ele atrasa, ou seja, ele já está tão automatizado esse comportamento cooperativo, né, que no final do jogo eu falo, opa, agora nós vamos fazer o Confebol competitivo, e aí eu dou doses de competição, para equilibrar cooperação e competição. Então, isso acontece também, é um resultado que depois que todo mundo assimilou as regras, é imediato esse comportamento. Então, é isso. Passa a bola para o professor Fábio Broto. Eu devo pegar aqui, Rodrigo, você vai entrar na jogada. Você pega assim a bola e tem a ver com o que a gente conversou, né? Que você pode estar numa empresa, por exemplo, falando de empresa, você pode estar num ambiente competitivo, tendo um espírito de cooperação. Acho que vai nessa linha também, né, Fábio? Sim, claro. Assim, acho que essa é uma questão interessante, né, Marcelo? É tão interessante que eu viajei um pouquinho aqui agora. E uma primeira coisa assim, o equilíbrio entre competição e cooperação não necessariamente é da maneira como a gente imagina que precisa ser. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Se uma pessoa, como você falou, jogando Confebol ou através de qualquer outra prática cooperativa, ela desenvolve competências colaborativas, né, a ponto de, ao invés de vamos dizer assim, fazer a cesta, passar a bola para alguém, necessariamente esse não é um comportamento que a gente deve, vamos dizer assim, intervir ou considerar não adequado, né? Portanto, assim, acho que há maneiras, né, quando você falou isso, o que eu entendi, Marcelo, assim, é que chega num ponto que muitas vezes se imagina que a cooperação começa a perder a graça, né? Ou seja, algumas pessoas olham para isso e falam, puxa, mas a cooperação ela não vai estimular as pessoas a desenvolverem seus potenciais, etc. Tal. Então, a gente precisa de competição. Aí tem uma diferença que é bacana a gente observar, que é o que as pessoas precisam para se desenvolver, o que as empresas precisam para crescer, a sociedade para evoluir, é de motivação. Eu não preciso de competição e nem de cooperação, eu preciso de motivação. E eu posso me motivar através de várias vias. Eu posso me motivar através da competição, posso me motivar através da cooperação. A questão é que há efeitos colaterais, né? Há efeitos, né, do desenvolvimento da competição e há efeitos do desenvolvimento de cooperação. O que eu acho que é importante a gente observar é essas causas, esses impactos que os efeitos da cooperação e da competição causam, né? Então, só voltando para esse lugar, Marcelo, eu acho que podemos desenvolver ainda mais desafios colaborativos dentro do jogo, para que as pessoas mais hábeis, elas se sintam desafiadas e motivadas a cooperar ainda mais, né? Eu fui técnico de basquete durante 20 anos, né? E trabalhei desde a iniciação até o profissional. E muitas vezes acontecia isso que você falou, assim, eu estava com um treino, eu juntava a equipe masculina e feminina. E, claro, eu pegar um homem de 2,15 metros de altura e marcar a armadora do meu time, que tem 1,70 m, ela não vai andar na quadra. E aí, o que eu propunha, por exemplo, né? O jogador mais alto, mais hábil,
ele só podia marcar com as mãos nas costas. É como se eu amarrasse as mãos deles nas costas e ele tinha que marcar. Uma mulher rápida, muito hábil, sem usar as mãos. E o cara caía na quadra toda hora. Então, ele era exigido a fazer um trabalho de aperfeiçoamento muito intenso, no trabalho de pernas, que é fundamental no jogo coletivo, e a jogadora, a mulher, jogando contra ele, conseguia se desenvolver, né, também no campo das suas habilidades. Então, ou seja, a gente pode colocar desafios mais altos para a cooperação, de uma maneira que todos possam se desenvolver, né? Nas empresas, hoje o desafio clássico é de a gente premiar a equipe que vende mais, por exemplo, né? E se observou ao longo do tempo que, ok, a gente vai ter uma equipe que vai vencer essa competição interna, vai produzir para a empresa e vai ser premiada. Só que os estudos que foram se desenvolvendo a partir daí perceberam que o resultado somado de todas as equipes que competiam era muito menor do que o resultado somado às equipes que cooperavam e que eram desafiadas, né, a bater metas tanto individuais como coletivas, né? E ao fazer isso, a empresa aumentava o seu potencial de realização e diminuía o grau de conflito interno causado por uma competição artificial, né? Então, desculpa me estender um pouquinho mais nesse tema, como eu falei, assim, é uma questão bem valiosa da gente se debruçar sobre isso, por isso é bom ouvir todo mundo que está por aqui também. Não, muito bom, excelente depoimento, um aprendizado, só enriquece a gente, quem participa desse bate-papo, que está sendo muito bacana. A gente tá... Fala, Marcelo. Sim, desculpa te interromper. Imagina. Só para finalizar, assim, reforçar o que o professor Fábio colocou, e para os demais, o Corfebol tem regras de igualdade, vamos dizer assim. Existe uma regra que possibilita o mais baixo superar o mais alto. Ou seja, uma criança de 5 anos, de 3 anos, 2 anos, ela marca o Michael Jordan. Me marca com 1,93 m. E que Meu regra filho pode me marcar. Que regra é essa? Numa linha imaginária entre o atacante de posse de bola, faz aí, Gustavo, que você... Marcado. O atacante de posse de bola. Rodrigo, o professor Fábio, faz aí o gesto de arremesso. Estica o braço. Isso. Te marquei. Travei você. O Gustavo é o defensor. E numa linha imaginária entre o atacante de posse de bola e o defensor estando nessa linha imaginária a distância de um braço, desde que não toque no adversário, não pode encostar. O atacante ele fica impossibilitado de efetuar o arremesso. Não arremesse, está impedido, está marcado. Passe a bola para quem estiver se deslocando. Com essa regra, o baixinho marca o alto. Marca mesmo. Davi marca Golias. E aí é muito divertido as pessoas que têm menor estatura, porque quando ela assimila essa regra, esse posicionamento... Ela cola em você. Ela se diverte mais em marcar do que efetuar a cesta. Ela fica... Ela fala, ô gigante, eu te superei. E isso é muito divertido no corfebol. Né? E aquele que tem aquele comportamento mais, né, competitivo, ele vai errar, ele vai efetuar o arremesso que ele quer fazer a cesta. Irritado. Isso. Então, essa regra é maravilhosa, é a regra da igualdade da estatura. Não existe alto, não existe baixo. E normalmente, né, quando é apresentado por uma turma nova, o pessoal que não conhece, é lógico que tem o pessoal que já tem um pouco mais de habilidade, um pouco, né, de arremesso. Primeiro que tem a questão de, como não tem a tabela, então só pode cair de chuá, você tem que ter o arremesso perfeito. As pessoas, que é 3,5, então ela tenta arremessar com o mesmo movimento do basquete. Enquanto ela está fazendo isso,
deixa que a natureza marca, eu posso brincar com você, porque ela vai errar 99% das vezes. O arremesso você tem que jogar num movimento para rotacionar ao contrário, porque se ela bater no aro, ela cai, porque se ela for rodando para frente, ela vai bater, ela vai sair, ela vai espirrar. E esse movimento do pessoal que não conhece, querer jogar o fominha, o cara mais alto, tal, já querer pegar e sair arremessando, na hora que ele é marcado pelo pequenininho, ele fica louco, porque ele sabe que ele vai ter que correr mais, e o pequenininho vai colar nele como se fosse um carrapato, e esse cara não vai jogar. Então aí ele começa a aprender que o jogo, e eu falei, né, um prazer é acertar a primeira bola, mas o passe, por exemplo, para mim, era muito mais legal dar grandes passes, assim, quando a bola vinha, o marcador tá chegando, eu já dar um passe de primeira para uma pessoa desmarcada fazer a cesta, e eu normalmente ficava mais pro rebote, né, do que realmente querer arremessar, querer arremessar, primeiro que não dá para fazer bandeja e tal, então assim, o arremesso se torna secundário, a dinâmica do jogo, o jogo gira, ele gira como um todo, e o time começa a ter um pouquinho dessa questão da comunhão, né? Então, por exemplo, sou professor de comunicação, né? Comunicação do latim comunicare, por em comunhão. É uma troca que busca o nivelamento. Então, entre o que o A fala e o que o B recebe, entre o eu e o outro, tem o nós, que vai ser esse nivelamento que a gente vai ter que chegar num termo comum. Então, eu vejo muitos detalhes, né? Da prática, da dinâmica em si do jogo, da jogabilidade mesmo, em relação a essa montagem de equipes, percepção de você e dos outros, você e do time, você e do seu adversário, na brincadeira, essa questão da troca, é muito lúdico mesmo, e assim, jogou uma vez, você vai querer jogar de novo. Jogou a segunda, você vai querer jogar sempre. E eu acho assim, além, por exemplo, do corfebol, uma grande sacada, ele tem esse handicap, né? Então é uma questão que ele nivela o baixo e o alto na posição do marcado, nivela o rápido e a pessoa que é um pouco mais devagar, como eu, por exemplo, né, no deslocamento ali, um pouco preguiçoso na marcação também. Então você vai começar a escolher o seu time, vai começar a falar, bom, marca ele, um marca o outro, e as pessoas começam é engraçado isso. As pessoas que se marcam começam a ser pessoas parecidas. Então aquele que mais corre vai marcar o que mais corre. E eles começam a se encontrar. E uma brincadeira que eu preciso falar do nosso amigo Márcio, em uma dos nossos, o Márcio também grandão, alto como eu, a gente fez a marcação vampeta, eu finjo que corro, você finge que corre, e a gente se marca e estamos juntos. Sensacional. Sensacional. Estratégia. Gustavo, professor Fábio, Rodrigo e colegas que estão assistindo, na hora de começar o jogo, o grupo pode traçar inúmeras estratégias, né? No âmbito escolar, principalmente na educação infantil, eu gosto de fazer uma correlação com os animais. Então, eu coloco, dependendo da quantidade de jogadores, né, vai representar um animal. O guepardo, o leão, a tartaruga, né? Ou seja, cada um na equipe vai ter uma função. E depois há um revezamento, né, nessa troca de funções, que é muito saudável no corfebol. Tá? Então, a gente, levando isso para dentro das empresas, né, quando tem esse problema de conflito, de falta de diálogo, o corfebol é super indicado, porque vai haver uma aproximação, né, e o chefe vai ter que falar com... Né, ele começa ali na estratégia, né, traçar a estratégia e a dialogar com o seu... De repente, é uma pessoa que trabalha numa outra função abaixo dele. Né? Então, é a igualdade. É isso que é trabalhar. É a mudança da chefia para a liderança, né? A liderança não especificamente é daquela função, né? O time pode ter papéis de lideranças que trocam, né? E aí as coisas acontecem. Se fosse só uma chefia, alguém que, né, doutrina e tal, não tem como jogar com a futebol. Ô, Gustavo, isso é legal. Na empresa de ônibus... Né? Desculpa, professor. Não, fala aí, Marcelo, fala aí. Na empresa de ônibus, nós tínhamos esse problema de
de integração, né, tanto dos mecânicos quanto os cobradores e os motoristas. E através do Cofebol, né, você observar que eles começam a formar equipes mesclando, né, não havendo mais aquela divisão, né, você observa a mudança comportamental, né, esse diálogo, né, o que eles poderiam levar do Cofebol para o cotidiano deles, que era trabalhar em equipe, para que essa empresa tivesse um rendimento melhor. Um dependia do outro ali. O que eu queria destacar nisso que vocês estão colocando é que esse, vamos dizer, exercício, ele acaba levando para essa mudança do estilo de liderança, né? Tanto na empresa como na nossa vida cotidiana, na sala de aula, por exemplo, né? De uma liderança, né, que ela está centrada num cargo, numa posição, numa função, e que se relaciona com os demais de uma forma, para uma liderança colaborativa, onde é uma liderança situacional, né? Em cada momento, cada um de nós está mais apto para liderar aquele processo, e quando isso muda, a mudança dessas posições naturalmente, né? Então, acho que o jogo cooperativo, como o Cofebol, ele vai ajudando a gente a exercitar essa liderança colaborativa, colocando a liderança colaborativa, ela se coloca a serviço do desenvolvimento coletivo, que é diferente de uma liderança não colaborativa, que ela se serve do coletivo, né? E aí é uma mudança radical, né? De cultura, né? De cultura social e corporativa, né? Muito bom. E eu costumo dizer nos treinamentos sobre cooperação em relação a isso também, que o Gustavo falou de pessoas que são similares, você acaba descobrindo no jogo alguém que é igual a você, você vai ficar mais com ele e tal. Trata também de uma estratégia, mas assim, trazendo isso para o mundo corporativo, ao meu ver, eu sempre costumo dizer que quando a pessoa tem um espírito de colaboração, de cooperação dentro de si, se ele começar a procurar para exercer até a criatividade de que forma que eu vou conseguir ser mais cooperativo num ambiente que não me permite isso. Então, eu preciso usar de criatividade para fazer que o meu espírito de colaboração ele venha à flor, né? Ele se aflore. E aí, o que eu costumo dizer? Começa a procurar as pessoas que não são iguais a você. Começa a procurar aquela pessoa que você nunca imaginou que tivesse alguma coisa que possa te dar algo. São essas pessoas que, com certeza, vai fazer você evoluir muito, porque elas não são iguais. Quando você está com alguma questão que você vai levar para uma pessoa que é igual, você já vai esperar uma resposta que você imagina que é o que você daria. Então, para você cooperar com alguém que você não conhece, ou que você não imagina um comportamento diferente do seu, pode fazer toda a diferença para gerar essa cultura dentro da empresa ou dentro até da sociedade que você vive. Respeitar o indivíduo do jeito que ele é e sabendo que ele pode ser uma pessoa que vai te aflorar a cooperação que está dentro de você. Só, até, é isso mesmo, Curti. O ponto que eu falo assim, num time, se tivesse um time com todo mundo igual, esse também time não vai andar, não vai funcionar. O que eu falo que é engraçado, que a gente começa a perceber, nas marcações, nos outros times, as pessoas começam a tentar se espelhar para fazer o jogo rodar mais rápido. E é engraçado, você acaba ajudando o seu time e o outro time a fazer o jogo fluir. Porque se o outro time ficar segurando a bola, vai estourar o tempo. Se o outro time não arremessar, não rodar, você não vai ter chance de pegar na sua defesa, passar para o seu time para o ataque. Então você tem que fazer o jogo acontecer. E o jogo vai acontecer com a questão da adaptabilidade, as pessoas vão ter que se adaptar às formas como cada handicapzinho de cada um tem ali, e a gente vai fazer o nosso todo. A gente vai ter que ver as formas mais eficientes. É lógico que as pessoas que têm um bom arremesso são muito valorizadas no jogo, é lógico. Mas as pessoas que são os facilitadores, o meia, o armador, o passador, o que gira a bola rápido, que faz o giro, ele é tão importante, e às vezes o time nem tem bons arremessadores, tem arremessadores medianos, mas tem muitos jogadores que fazem essa função de fazer o jogo girar e liderar taticamente o jogo, e isso é bem preponderante. E tem um outro detalhe, né?
como o jogo não é feito entre só atacantes e defensores, né? Depois de uma pontuação, o seu time inverte. Então, o pessoal que estava na defesa vem para o ataque, e o pessoal do ataque vai para a defesa. Então, a gente tem que ter motivação, como o professor Fábio falou, tem que ser voluntarioso, tem que ter vontade, você tem que correr, tem que passar, tem que se mover, porque a bola só vai andar se a gente começar a correr. Ninguém vai poder sair com a bola correndo, é só um jogo de passe, né? Maravilha. Bem, gente, estamos só aqui. Só para reforçar. Vamos lá, Marcelo. Rodrigo. Gustavo, só para reforçar um pouco o que você colocou, essa questão de fazer o ponto, né, de ser bom, vamos dizer assim, é questão de treinamento, é repetição. Claro que tem pessoas que têm dom, tem o dom, o cara joga de olho fechado, ele acerta. Isso já aconteceu diversas vezes. Porém, nas aulas, né, e quando eu digo aula, não só no âmbito escolar, eu digo a aula de corfebol, eu procuro observar o que você tem de melhor e o que você pode contribuir no que você tem de melhor para o grupo, ok? O que você não tem de melhor, eu vou trabalhar, eu vou te mostrar aonde você pode crescer. E aí eu te dou uma função específica, você joga, e depois você me dá esse feedback, tá? Esse feedback, você, Marcelo, não gostei dessa função, eu gosto da outra. Ok, eu quero que você goste do jogo. Então você vai jogar na função que você já vivenciou, já experimentou. Então tem pessoas que acham que são boas atacantes e jogam melhor na defesa. E tem pessoas que acham que são melhores defensores e jogam melhor no ataque. Isso varia. Pode acontecer de eu ter o Pelé na defesa, né? E ter a nossa querida Fernanda Montenegro no ataque. Isso eu só vou perceber na hora do jogo. Isso é um laboratório, entendeu? Então, a gente valorizamos todo o grupo e não só os bons arremessadores, vamos dizer assim. O time tem que ter uma dinâmica, tem que encaixar, tem que ter a comunhão, né? Muito bom. Olha, o papo está excelente, mas, gente, a gente já atravessou mais de 1 hora de programa, bate-papo, pessoas mandando perguntas aqui. Como é gostoso poder fazer um trabalho de cooperação e ter a cooperação das pessoas esse tempo todo conosco. Mas, infelizmente, nós vamos ter que, daqui a pouco, já ter que encerrar. Então, agradecendo o tempo de vocês novamente, agradecendo a participação de quem está aqui no chat, mandando perguntas. Vamos combinar o seguinte aqui, eu tinha falado que no começo do programa a gente tentaria responder as perguntas que chegassem, a gente foi fazendo isso no decorrer do nosso bate-papo. Antes de entregar a bola para vocês, depois dessas perguntas, para a gente, então, infelizmente, encerrar, mas deixando nossos canais abertos para que mandem mensagens, para que a gente possa estar aí mantendo essa cooperação, esse convívio com quem está participando e quer saber mais, não somente sobre cooperação, mas também sobre o COFEBOL. Aí uma pergunta que tem aqui é para o Fábio Broto, o que vemos, vou até colocar na tela aqui para você, ó. Fábio Broto, pergunta do Marcos, pergunta para o professor Fábio, o que vemos mais hoje? São pessoas de mindset fixo ou de crescimento? Bom, Marcos, belíssima pergunta e gratidão aí por essa provocação, né? Acho que tem uma primeira coisa que eu posso destacar, é o que a gente vê fora, aquilo que a gente vive dentro, né? Então, eu trabalho com cooperação há 30 anos, né? Faço parte do projeto Cooperação, que é uma organização que se dedica a promover cooperação no mundo, né? Nas escolas, empresas, governos, comunidades, etc. E a cada dia eu olho no espelho, né, do cotidiano e me vejo ainda muito pouco cooperativo, né? Eu não sei as pessoas, se o mindset delas é cooperativo ou competitivo, se é fixo ou mutável. O que eu tenho visto é que, a partir dos meus olhos, né, há muita coisa ainda que eu preciso aprender sobre cooperação na prática, né? Diante de cada situação que se apresenta na relação com os meus filhos, que têm opiniões diferentes, são todos adultos e hoje não tem mais aquela figura que falou e tem que fazer, né? Como que a gente dialoga com pessoas diferentes a partir de uma atitude interna de cooperação, né?
eu reconheço, Marcos, que hoje nós estamos tendo a oportunidade, uma oportunidade belíssima, de nos enxergar melhor, né? De nos enxergar melhor para poder enxergar o mundo de uma maneira mais, vamos dizer assim, clara, mais transparente, né? A vida, como diz um filósofo americano, o James Carse, a vida é um jogo de possibilidades, né? O que faz essas possibilidades se tornarem realidade é o jeito que a gente joga, né? Por isso eu reforço essa tua pergunta, fazendo esse convite, né? Que a gente assuma cada vez mais no nosso dia a dia essa oportunidade de praticar o jogo que a gente quer ver acontecer no mundo, né? Se eu acredito no mundo de fraternidade, de inclusão, solidariedade e cooperação, que eu pratique isto, e especialmente nas situações menos esperadas, vamos dizer assim, né? Menos favoráveis para isso. Aí que está a oportunidade de a gente fazer a mudança acontecer, né? E eu tenho visto isso acontecer diariamente, muitas experiências pessoais e coletivas, plantando no mundo essas sementes, vamos dizer assim, de comunhão, como o Gustavo. Eu não sou professor de latim, viu, Gustavo, mas eu brinco com as palavras. Né? Comunhão, a gente dividindo a palavra, vai ser comum união, né? Para esse lugar que nós estamos sendo, acho assim, chamados, né? Um lugar de comunhão com os iguais e com os diferentes, né? E para isso, muita cooperação, e para a cooperação, muito jogo e coferbol para a gente aprender a se capacitar melhor para isso, né? Perfeito, resposta dada, e entra um pouco também na questão que o Felipe Cavaleiro colocou aqui, que na cultura esportiva brasileira, onde o segundo lugar é o primeiro perdedor, como trabalhar e disseminar a colaboração e a participação entre seus pares no ambiente corporativo. Vai nessa linha também, e eu acrescento aqui também, como dizia o Albert Einstein, né, de que se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, né? Se você faz sempre da mesma maneira, os resultados esperados vão ser os mesmos. Então, aprenda a se permitir, a colaborar, aprenda a permitir ter o seu espírito de cooperação aflorado. Traga alguém da sua equipe, alguém que você tenha uma dificuldade de relacionamento e perceba o mundo dele. Qual que é o modelo de mundo desse indivíduo? Por que você entende que ele não consegue ser uma pessoa que colabora, uma pessoa de cooperação? Como que eu posso trazer ele para o meu universo respeitando o mundo dele? Como é que eu me coloco na situação dele de não ser um cara que colabora? Será que ele tem uma experiência de vida que aonde ele foi uma pessoa que colaborou teve uma experiência ruim? Como quebrar isso? Como trabalhar esse mindset dele de que, poxa, peraí, podemos colaborar sim, muito obrigado por entender o meu modelo de mundo e obrigado por passar o seu para mim. Acho que vai muito nessa linha que a gente vem batendo aqui. E o Cofebol, de fato, resolve isso, porque coloca, inclusive, imagina, tem inclusão social, você colocar um deficiente para jogar e fazer um deficiente, fazer uma cesta de 3,5 metros, é uma das coisas mais fantásticas que eu sei que o Marcelo passou, ele fez essa experiência, viveu isso, e eu tive a oportunidade de ouvir dele essa experiência, e eu confesso que me emocionei, porque é bonito ver que você não está excluindo ninguém. E eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, que o que a gente está vendo, que o Fábio Broto falou agora, é exatamente isso. A gente percebe que, apesar de egoísmos, apesar de competições, apesar de um querendo engolir o outro, teve alguém que perguntou aqui sobre as empresas também, como trabalhar isso nas empresas que são concorrentes. Eu acho que essa união, eu acho que ter concorrência é muito bom, porque um ajuda o outro. Sem perceber, você ajuda o outro, você consegue fazer uma mudança de quebra de paradigmas, de comportamento e por aí vai. Então, de fato, eu faço das minhas as palavras do Fábio Broto, que isso eu também sinto que vem mudando cada vez mais, porque, de novo, as pessoas mudando, mudam as outras também. É dessa maneira que eu enxergo. Nós vamos chegando no final do programa, tem muita gente mandando mensagem. O meu e-mail, rodrigo@girassolidh.com.br, rodrigo@girassolidh.com.br. Pode mandar uma mensagem para mim, escreve aí no canal. Eu terei o prazer de olhar uma por uma, com todo carinho, mandar para essas feras, que a pergunta foi direcionada para eles, para que eles me respondam e eu devolvo para vocês. Nós vamos encerrar o programa aqui, mas antes, como eu falei, antes de encerrar, eu quero saber uma resposta rápida dos três, começando pelo Gustavo. Gustavão, após essa pandemia, esse isolamento, como é que você vê o Cofebol? Se você vê o Cofebol como sendo uma boa alternativa para integrar
as pessoas nas empresas? Rápido. Eu acho que é uma excelente chave de mudança que vai ser muito necessária, de estar entre o desejável e o demandado, né? Muitas coisas desejáveis e desejadas a gente não está podendo consumir, no sentido de, né, realizar, então essas demandas vão crescer. Então eu acho que o que seria desejável para todos, essa chave de mudança de mindset, é a integração, a cooperação e a colaboração num sentido mais simpático, né? Do estar próximo com o patos, com a emoção do outro, né? Muito bom. Fábio Broto, falando desse momento de pandemia, de isolamento, que está aí pegando todo mundo, anseio, medo, preocupação, tem dia que acorda estressado, tem dia que acha que o mundo vai acabar, tem dia que não entende que esse tempo é super valioso para colocar um planejamento que estava ali parado, começa a ser engatilhado. E aí eu te pergunto, nessa época, onde, de certa maneira, as relações profissionais mudaram, na sua opinião, e como que a cooperação pode ajudar ainda mais, considerando que tem muita empresa hoje fazendo bem, né, fazendo a solidariedade, mas pelo momento que a gente vive. Mas e depois? Como manter isso? Como manter essa cooperação para quem está precisando ser aí sempre colocada como aplausos de quem vê, não sendo uma coisa pontual? Ô, Rodrigão, aquela pergunta, como dizem, uma pergunta de 1 milhão de reais, né? Acho que também não tem muito segredo, né? Eu acho que assim, é como se nesse momento nós estivéssemos num grande jardim mexendo na terra. Todo mundo está mexendo na terra, a terra está sendo removida, remexida, e a gente está podendo ver com mais clareza tudo que está na terra, tudo que está naquele grande canteiro, né? Aquilo que é erva daninha, a gente precisa aprender a dar o destino correto para a erva daninha. Aquilo que são sementes de flores e frutos que a gente quer ver crescer, a gente precisa saber cultivar, cuidar, né, para que ela cresça, para depois frutificar. Então, eu imagino que o pós, né, esse pós-momento aqui, é um convite para que cada um de nós e cada uma seja um tipo de jardineiro, né, uma jardineira, que sabe discernir aquilo que precisa crescer nesse lugar, nesse canteiro que a gente está cuidando, e aquilo que precisa ser reciclado, aquilo que precisa ser deixado assim, adormecer mais, né? É uma tarefa, vamos dizer assim, desafiadora, e que nenhum de nós e nenhuma também será capaz de fazer sozinho, né? Acho que o ensinamento que vem com o colabora vírus, vamos dizer assim, que a gente necessita, de fato, da ajuda uns dos outros, umas das outras. E, para isso, uma competência, né, vital, e que o jogo cooperativo, como o Coferbol, nos ensina, é saber pedir ajuda. Muitos de nós são hábeis e rapidamente se oferecem para ajudar, mas nem sempre é muito fácil pedir ajuda, né? Nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade, onde, por mais que eu saiba, que eu tenha feito, eu me encontro sem recursos, e aí eu preciso de você. Acho que essa declaração é a declaração fundamental da cooperação. Eu preciso de você. E é dessa forma que eu vejo os próximos momentos, assim, a gente declarar uns para os outros a cada tempo, a cada momento, que eu preciso de você e você pode contar comigo. E aí? Isso é um depoimento lindo, e você precisa de mim, eu estou de peito aberto, sempre à disposição de você, do Gustavo, do Marcelo, e para quem está acompanhando a gente, sempre, porque fazer o bem sem esperar a quem? A coisa mais valiosa que eu carrego comigo, que eu adoro, uma essência que eu tenho, e aí não é puxando sardinha, não é nada, quem me conhece sabe disso, é ser generoso, e sem esperar nada em troca, mas como faz bem fazer o bem. E aí que eu mando para o Marcelo para falar sobre o Cofebol, para encerrar o Cofebol, de como é que você, o maior desafio assim, para continuar disseminando esse seu trabalho maravilhoso, essa adaptação que você fez a esse esporte,
que a gente retratou um pouco aqui de como é que ele, de certa forma, aprendeu a ser mais colaborativo, aprendeu a integrar homem, mulher, menino, menina, avô, deficiente físico, levar isso não somente para que as crianças das escolas que estão hoje aprendendo o que é o Cofebol, mas também para as empresas entenderem que a cooperação vai muito além de um jogo, porque o Cofebol é uma dinâmica. Sim, o Cofebol é uma dinâmica. Importante, né? Inclusive, esse coronavírus está me levando a diversas reflexões desse meu trabalho de 20 anos, onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar, onde eu posso dividir mais o conhecimento e esse sucesso que eu alcancei com os meus colegas, com pessoas que me ajudam, que me ajudaram e pessoas que eu ainda posso ajudar, né, através da prática do jogo. Dentro do ambiente corporativo, né, Rodrigo, eu acho que vai ser fundamental a gente implementar nas empresas, até como a questão do sedentarismo, né? Para quem aí adquiriu alguns quilos a mais, como eu estou adquirindo, né, a gente começar a fazer uma prática desportiva que a gente possa queimar calorias, né, e voltar a ter o nosso corpo, né, um corpo saudável, né, um corpo, né, livre de doenças. Sedentarismo é doença. Mas, voltando a essa questão da prática do jogo, o que eu vejo pós-pandemia, né, e reforçando o que o Gustavo colocou, o professor Fábio colocou com grande sabedoria, é que não é só o Cofebol, né? O Cofebol é uma ferramenta, é um instrumento, porém, há uma necessidade de mudança. Temos que mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ver a vida, né? E o Cofebol ele vai facilitar isso. Ele vai facilitar, ele vai aproximar as pessoas. E existem outras atividades cooperativas. O Cofebol é apenas um grão de areia nessa praia chamada cooperação, né? Hoje nós estamos enaltecendo aqui o Cofebol, mas existem outros jogos, né? Do qual a gente pode, as empresas podem estar trabalhando, e a gente chama de dinâmica, né? Para determinados grupos, eu nem uso muito a palavra jogo ou esporte, eu vou com a palavra dinâmica, eu gosto muito dessa palavra. E dentro da dinâmica do Cofebol, dentro das empresas, tem várias formas de se jogar, né? Ao longo desses 20 anos, para quê? Para que as pessoas se sintam bem-vindas, né? Então, se você não consegue atingir esse objetivo a 3,5 metros, eu vou colocar essa cesta a 1,5 metro, a 1 metro, e gradativamente eu vou aumentando, né, a altura dessa cesta, até você chegar ao objetivo final. Então, é cooperando que a gente chega nesse objetivo. Maravilha, papo maravilhoso. Cada um, para a gente cooperar um com o outro aqui, cada um vai ter 30 segundos para fazer uma declaração final, dar uma mensagem final para quem participou, e eu vou fazer por último. Então, começando aqui pelo quadradinho que nós estamos vendo aqui, vamos por baixo, vamos subindo aqui, vamos descendo aqui, não vou no sentido horário, vamos diferente aqui. Gustavo Cavalheiro, obrigado pela participação, obrigado pela sua experiência no Cofebol, pela sua experiência como professor, como doutor, como um cara que manja de comunicação como poucos, que trabalha semiótica como ninguém, e por aí vai, para a gente não ficar também enchendo a bola de todo mundo aqui, porque não precisa. Vamos lá, meu amigo. Bom, eu feliz pra caramba, porque, né, pessoas que eu admiro demais aqui. Essa reunião aqui poderia estar sendo aqui num belo jantar aqui presencialmente, que seria muito bacana. Pessoas, né, que eu conheço há muitíssimo tempo, e eu enalteço muito o trabalho do Marcelo, um trabalho diferenciado. Eu sou fã do Marcelo, posso falar isso. Além de ser amigo dele, sou muito fã dele. Nossa amizade surgiu na internet, numa lista de discussão de marketing esportivo, em que eu olhava e falava, cara, ele é o Charles Miller brasileiro aqui, de um esporte diferente e tal. E ao longo desse tempo fiz muito logo para ele, corremos atrás de patrocínio, fizemos muita doideira, corremos bastante atrás de muita coisa. Ganhamos algumas, perdemos muitas, empatamos também algumas,
mas o mais legal é que eu, principalmente, aprendi uma forma diferente, uma maneira diferente de lidar com as pessoas. Para mim, e eu conheço o Marcelo antes de começar a ser professor, então a minha presença, a minha atuação em sala de aula tem muito do que desse brilho no olhar que o Marcelo tem, de fazer, de encantar o aluno, de fazer a pessoa, trazer a pessoa para perto dela. Uma coisa que é sensacional que o Marcelo faz, que ele vai cantando o jogo, e ele tá pitando o jogo e ele tá cantando pro time, aí o time vira e aí ele canta pro outro time também, toca ali, vai ali, é um maestro, assim, que ele quer fazer o jogo fluir, e isso mostra muito do que é a gente, assim, né, essa busca por fazer acontecer. Então, fechando, né, quando eu tô lá orientando um TCC do pessoal da graduação, eu brinco, eu falo, o meu nome tá aí por acaso, porque é um trabalho seu que eu tô tentando te ajudar a explicar como é que você está me ensinando e eu estou só te mostrando, facilitando um caminho para você, falando, essa porta é um pouco mais difícil, esse caminho é um pouco mais árduo, e a gente vai vendo que depois de um tempo a gente está passando a bola de um para o outro, se movimentando e ficando livre. Então a gente começa a incorporar essa lógica que é tão bonita, né? Muito bom, muito bom. E com maestria, o Gustavo passa a bola, então, para o Marcelo Soares para fazer a sua declaração final. E agradecendo aqui, viu, Marcelo, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por conseguir, junto comigo, aí, tendo essa oportunidade. Fico muito feliz mesmo, de verdade, para disseminar o COFEBOL cada vez mais, para tornar o COFEBOL algo que chegue nas escolas, que chegue nas empresas, que a gente possa estar disseminando cada vez mais a cooperação nesse mundo, nesse universo tão egoísta, tão competitivo que a gente vive, mas, de novo, que vem mudando, sim. Vamos acreditar e vamos avaliar, olhar com uma coisa realmente de mudança, que está mudando, está mudando. Você faz parte disso, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, professor Fábio Broto. Obrigado a todos que participaram aqui. Infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Mas eu só tenho... A maior riqueza que o COFEBOL me proporcionou, né, são as amizades, né? As pessoas que, através desses 20 anos, eu pude, passaram no meu caminho. Vocês hoje estão me ajudando, vocês sempre me ajudaram, continuem me ajudando. Muito obrigado. Eu tenho... uma das qualidades que eu tenho é a gratidão. E eu estou todo endividado com vocês. Tenho certeza disso, que a minha gratidão pela participação de vocês hoje aqui é fundamental para a motivação nessa caminhada, né? Do qual eu tenho uma motivação muito especial, que é fazer o meu filho, Miguel de Oliveira Soares, está lá em Petrópolis, que ainda não jogou COFEBOL, ainda não jogou, né? Então, é uma missão que eu tenho, um compromisso que eu tenho com ele, fazer ele jogar, fazer ele ficar apaixonado igual o pai, tá? Então, meu muito obrigado. E, assim, eu quero agradecer muito ao professor Fábio Broto pela sua participação, por me inspirar profissionalmente, por me ajudar, né, nessa trajetória. Muito do COFEBOL brasileiro, COFEBOL com K, vem dos ensinamentos adquiridos nas leituras, nos artigos, nos vídeos, inspiração do professor Fábio Broto e outros profissionais. Mas o COFEBOL que eu faço hoje, né, que é o COFEBOL com K, cooperativo, é sinônimo de Fábio Broto. Maravilha, que declaração, então. Essa bola agora, essa bola maravilhosa que não vai assim, ela vai assim, ó. O Fábio Broto pegar e olhar aquela cesta de 3,5 metros e finalizar com uma cesta extraordinária, porque depois eu só vou pegar a bola e falar assim, nossa, depois dessas cestas, realmente. Muito obrigado, viu, Fábio Broto? Uma satisfação, novamente, poder ter a oportunidade de falar com você, de ter tanto aprendizado, de tanta coisa que enriquece quem ouve, e é uma inspiração realmente para mim, na minha empresa, nos treinamentos que eu levo de cooperação. É impossível não ter Fábio Broto intrínseco dentro de mim nesse momento. Muito obrigado, viu, Fábio?
Gente, gratidão também. Eu me sinto encantado, né, com essa conversa, não só com essa conversa aqui, reunindo nós quatro e toda essa galera que está participando, mas tudo que a gente veio conversando antes, né, no aquecimento aqui, na nossa concentração para entrar em campo. Eu fui me encantando com cada um de vocês e com essa reunião aqui que está acontecendo. Eu sou muito agradecido por isso, e esse encantamento vem muito também por conta dessa tua habilidade, Marcelo, de mudar o jogo, né? Eu costumo dizer, né, no projeto Cooperação, nos trabalhos que a gente realiza, se a gente é capaz de mudar um jogo, a gente é capaz de mudar o mundo, né? E a gente pode mudar o mundo jogando cooperativamente, né? Na real, eu acho que não tem outro jeito. Acho que a gente está mudando, como você colocou, Rodrigo, Gustavo, mudando a cada um de nós, as nossas relações, mas mudando junto, mudando colaborativamente, para uma mudança benéfica para todo mundo. E você está fazendo isto através do Coferbol e da tua caminhada, né? Então, mais do que uma inspiração, você é uma transpiração, né? Você coloca em ação essa chama, né, da cooperação. Então, que você continue, né, contando com essa comunidade toda aqui, para te manter no caminho, né, e se precisar, faz como a minha mulher acabou de fazer aqui, a Denise, né, mandou um recadinho, falou, bonitinho, o Gustavo, você vê, o Marcos fez uma pergunta, né, do que a gente está vendo no mundo, né, tem gente que me vê bonito, viu, Marcos? A Denise fala, bonitinho, né, eu preciso de você. Eu quero dizer que bonitinha, eu preciso de você e você pode contar comigo sempre, assim como desejo que todos nós aqui e todas também continuemos a fazer essa declaração, né, de necessidade recíproca. A gente se necessita, né? E com isso é necessário encerrar aqui a minha participação. Imagina, tem um espaço aqui aberto o tempo inteiro, porque essa declaração é show de bola. Com certeza deve brindar um vinho hoje, e merecidamente. Vamos cooperar com o Fábio. Vamos cooperar com o Fábio, porque o Fábio ficou 1h30 com a gente aqui nesse bate-papo super bacana, que só agregou. É muito bom, é muito gostoso receber essas mensagens, é muito legal ter participação de um assunto tão importante, como a gente falou no começo do programa, um assunto que está cada vez mais presente no nosso dia a dia hoje, as pessoas respeitando mais isso. Eu quero, em meu nome, em nome da Girassoli, em nome da Dani Galhardo, minha sócia na Girassoli, agradecer por essa live, que para mim também foi muito enriquecedora, só agrega cada vez mais. Eu também preciso de vocês, eu também preciso de quem participou da live. Entra lá, curte o canal, tem muita coisa bacana, e você, olha, com certeza só tem aprendizado, só tem melhoria, porque o nosso propósito na empresa é melhoria da comunicação e melhoria das relações entre as pessoas. E pessoas essas que sem as pessoas não tem empresa. As pessoas é o nosso maior bem, é o nosso bem mais valioso. Queremos você. Então vai lá, conversa comigo, conversa com a Dani, tem essas feras, a gente divide o que tiver que chegar. Agradecer a todo mundo. E, por fim, só respondendo ao José Paulo, que ele gostou do programa, mas falou por que não tem mulher na bancada. É uma excelente colocação, já que falamos que o Cofebol coloca todos os gêneros e tal. Mas, infelizmente, hoje, José Paulo, não pude contar com a Dani Galhardo presente também nessa mesa aqui, para falar um pouco também da Girassoli, um pouco da cooperação que ela faz brilhantemente nos treinamentos que a gente oferece para as empresas. Mas é isso, gente. Obrigado, gratidão. Boa noite a todos e fique ligado, porque em breve tem muito mais para você aqui no nosso canal aqui do YouTube da Girassoli, beleza? Vamos junto, fiquem com Deus, saúde, se possível, fique em casa. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Saudações cofebolísticas. E, Marcelo, não pode faltar.